Atenção, atenção! Vamos falar sobre a reforma da Previdência, hein? Assiste esse vídeo até o final. Salve, salve, gente! Por favor, já se inscreve aqui no canal, dá um joinha, deixa o seu comentário. Pode ser uma crítica construtiva, qualquer comentário eu vou ler e vou responder, tá bom, gente? Enfim, estão saindo aí, a minha série de vídeos está saindo sobre a reforma da Previdência, que eu prometi. Pessoal que me acompanha lá no Twitter, sabe que eu falei que ia sair uma série de vídeos, tá? Demorou um pouquinho, mas vai sair. E esse primeiro vídeo é para responder uma pergunta. Por que a gente tem que fazer a reforma da Previdência? Tá bom? Eu vou responder essa pergunta para você no vídeo. E eu já começo fazendo essa resposta da seguinte forma. Tem que fazer porque a Previdência está quebrada. Já vou te pedir desculpa de antemão porque eu não vou ficar editando esse vídeo, fazendo cortezinho. Às vezes vai ter algum erro aqui de dicção, eventuais erros de dicção ou coisa do tipo vão ficar aqui no vídeo, tá? É bem orgânico mesmo, mas eu vou trazer muitos dados. As fontes vão estar sendo citadas na descrição desse vídeo aqui no YouTube e talvez eu até coloque um artigo meu, um texto meu aí, compilando tudo para ficar mais claro e para você também utilizar depois. Então vamos lá. Temos que fazer a reforma da Previdência? Sim. Por quê? Porque a Previdência está quebrada. E o que implica a Previdência estar quebrada? Por que a Previdência está quebrada? Eu vou te responder agora, até o fim do vídeo, essas perguntas. Então vamos começar a explicar que existe um rombo, né? A nossa Previdência, gente, ela não é um modelo de capitalização. A nossa Previdência ela é uma pirâmide. O que é uma pirâmide? A base sustenta o que está em cima, correto? Se a base diminui, fica com menos força para sustentar o que está em cima. E se a parte de cima aumenta, fica mais difícil ainda. E se você inverte a pirâmide, ela cai. A nossa pirâmide, ela está assim já, está caindo. E a saúde, a educação, a segurança pública, eles estão abrindo mão do dinheirinho deles para segurar a Previdência. Vai chegar uma hora que a Previdência vai cair e vai matar todo mundo. A gente não vai ter mais saúde, não vai ter educação, não vai ter segurança pública, não vai ter infraestrutura e nem a Previdência vai se sustentar mais, nem a Previdência a gente vai ter. E isso eu não estou falando coisa de 30, 40, 50, 60 anos, não. Estou falando coisa de 5 anos para ter muita gente aí catando lixo na rua para ter que comer, para conseguir comer. Igual é na Venezuela hoje, tá? Então vamos lá explicar. Segundo o Henrique Meirelles, que era ministro da Fazenda na época da Dilma, se eu não me engano, do Temer também, o déficit da Seguridade Social, o rombo chegou em 2016 a 243 bilhões. 243 bilhões, não é milhões não, é bilhões, tá? 2017 foi maior. Em 2018 o nosso rombo foi de 290 bilhões. A previsão para esse ano aumentou mais de 19 bilhões. A previsão é de que esse ano a gente vai ter 309 bilhões de reais de prejuízo. Tá, mas como é que paga esse prejuízo? Tipo assim, o que seria esse prejuízo? Seria assim, 309 bilhões do custo da Previdência ficou no prejuízo. Então seria um dinheiro que o pessoal que está aposentado, o pessoal que recebe benefício não receberia. E só recebe porque o governo tira do resto do orçamento. E é por isso que a gente tem um orçamento muito pequeno para a saúde, para a educação, para a segurança. Vamos seguindo. Previdência em 2019 vai consumir 3 vezes mais recursos do que a saúde, educação e segurança juntos. Quer dizer, tudo que o Brasil gasta hoje com saúde, com educação e com segurança junto, a Previdência vai consumir 3 vezes mais. Vamos seguindo. As despesas previdenciárias hoje, o Brasil gasta no orçamento mais da metade com a Previdência. Tem fonte que fala que o Brasil gasta 52%, 53%, tem gente que fala que o Brasil chega a gastar 56% com a Previdência. Peguei uma fonte aqui que diz que o Brasil, se eu não me engano, até saiu uma notícia no site do G1, site da Globo, 767,8 bilhões de reais, que seriam 53%, um pouco mais ali, do orçamento
é o que o Brasil vai gastar com a Previdência esse ano. Saúde, educação e segurança juntos consomem 228 bilhões. 15%. Quer dizer que 15% do orçamento vai para saúde, educação e segurança juntos, mas 53% vai só para a Previdência. Mas o que acontece? Como a Previdência é uma pirâmide, todo ano o rombo vai aumentando. E por que a nossa Previdência é uma pirâmide? Eu falei que é uma pirâmide, mas eu não expliquei, né? Vamos lá. Eu tenho 24 anos, ou 23 anos e 12 meses, pouco mais agora. Se eu for pegar meus bisavós, eles tinham vários filhos. E meus avós também. Meus bisavós tiveram vários filhos, assim. Meus avós têm vários irmãos, né? Alguns já falecidos, mas tem vários irmãos. Antigamente o pessoal brinca que não tinha TV, né? Aí os meus avós também tinham vários filhos, um pouco menos ali. Meus avós paternos têm 4 filhos, o meu pai e mais 3 tios. Do lado materno é mais ou menos isso, acho que é um pouquinho mais. Aí, você vê que está diminuindo. Aí se eu for pegar o meu pai e os meus 3 tios, que casou com a minha mãe e as minhas 3 tias, né, digamos assim, essas 8 pessoas juntas têm 4 filhos. Vou ser específico. Meu pai e minha mãe tem eu e meu irmão, um para cada pessoa. Aí eu tenho a minha tia que casou com meu tio e tem mais 2 filhos, né? Um para cada um. Aí eu tenho um tio casado com uma tia que não tem filho, outro tio casado com uma tia que não tem filhos. Então tá diminuindo. Aí se for pegar os meus avós, nem do lado paterno nem do lado materno, nenhum é bisavô. Minhas avós, nenhuma é bisavó. Eu, meu irmão, meus primos, ninguém tem filhos. Então você vê que está diminuindo. E o que acontece? Aquela contribuição previdenciária que muitas vezes você paga, por exemplo, se você recebe um pouco mais do salário mínimo, você vai ter sempre um desconto ali de 100 e pouquinho ali por mês que vai para o INSS, certo? Isso não paga depois o valor que você vai receber, porque você vai receber no mínimo um salário mínimo. Então não paga. Então quem paga, quem está aposentado, é quem está trabalhando. Então todo mundo que está aposentado hoje, tudo que eles contribuíram ao longo da vida não paga o que eles já receberam e estão recebendo. Eles são sustentados por quem está trabalhando. Quem está trabalhando hoje. Só que como antes tinha muitos, os nossos bisavós tinham muitos filhos, né? A gente tem muitos aposentados hoje e cada vez menos gente trabalhando e mais gente envelhecendo. Então nossa pirâmide que era assim está ficando assim, ó. E não está se sustentando, porque matematicamente não se sustenta. Ponto. A previsão é que em 2026 o nosso rombo, né, chegue a 80%, a Previdência custe 80% do orçamento. Quer dizer, hoje é mais de 50%, em 2026, daqui a 7 anos, 80% do orçamento vai só para a Previdência. A gente vai ter 20% para pagar saúde, educação, segurança, infraestrutura, manutenção do Estado, para pagar o salário de todos os servidores públicos, você que é policial militar, professor do Estado, bombeiro, você que trabalha no Ministério Público, você que trabalha na Justiça, para pagar todos os salários de vocês, manutenção de prédios, 20% do orçamento. E se for crescendo, lá para 2030, 100%, né? 100% do que o Brasil arrecada com tributos, com impostos, vai só para a Previdência. Aí tem gente que fala o seguinte: o Brasil gasta isso porque os nossos políticos roubam demais, recebem demais, têm regalias. Eles querem que nós, trabalhadores, a gente pague o nosso bolso, a Previdência, com nossa aposentadoria, e os políticos, eles não querem abrir mão de nada. Primeiro que é uma falácia, eu vou fazer mais vídeos para mostrar que os políticos, promotores, juízes vão ser afetados pela reforma da Previdência mais do que as pessoas mais pobres. Segundo, que eu vou trazer só um dado básico para vocês. O congresso mais caro do mundo é dos Estados Unidos. O segundo congresso mais caro do mundo é o do Brasil. O do Brasil, ele gasta... Eu achei um site que diz que o Congresso do Brasil gasta por ano 10 bilhões e 400 milhões. 10 bilhões. Aí eu achei um outro site que diz que gasta mais, que é a BBC. Mas eu vou pegar esse que falou que gasta mais pra gente usar de base, tá?
Pode ser que gaste menos, mas vamos lá. Falou que o Brasil gasta cerca de 4,4 bilhões de dólares. Se a gente for converter em reais, hoje dá 17 bilhões de reais, um pouco mais ali, por ano. Lembra que eu falei que o rombo da Previdência desse ano de 2019, a previsão é de 309 bilhões? 309 bilhões. O custo do Congresso inteiro, não estou falando de regalia, de auxílio, tudo, prédio, salário de todo mundo, é 17 bilhões por ano. Quer dizer que o Congresso brasileiro, né, a Previdência custa 45 vezes o que o Brasil gasta com o Congresso inteiro. Quer dizer que o rombo, só o negativo, só o rombo da Previdência custa 18 congressos brasileiros. Esse ano que vem vai ser mais, e no outro ano mais. Quer dizer que se a gente extinguir o nosso Congresso, não vai ter mais deputado, não vai ter mais senador, não vai ter mais assessor, não vai ter mais auxílio moradia para eles, não vai ter mais nada, não vai ter o prédio, vai vender o prédio, não vai ter manutenção, não vai ter mais a secretária, não vai ter mais a faxineira que limpa o Congresso. Acabou o Congresso, que é uma coisa impossível, não vai acontecer isso. Mas vamos supor que acontecesse. Seria basicamente uns 5, 6% do rombo da Previdência que ia pagar. Se extinguir o Congresso, 5 ou 6% ali, o rombo da Previdência é 18 vezes maiores do que todos os custos com o Congresso. Então, isso é uma falácia. A segunda falácia é que fala, por que o governo não cobra as dívidas das empresas que devem para a Previdência? Primeira coisa, o governo está cobrando. Está na PEC da Previdência, inclusive na PEC da reforma da Previdência, que o governo vai dar até 60 meses ali para as empresas pagarem essas dívidas. Então, primeiro, o governo está cobrando. Segundo, eu te faço uma pergunta. Por que o governo do PT, que ficou 13 anos no poder, não cobrou e deixou ficar acumulada essa dívida? Hoje você vê deputado do PT lá, contra a reforma, levantando cartazinho lá, né, contra a reforma da Previdência. Mas por que eles deixaram ter essa dívida que eles tanto falam que se pagasse acabava o rombo? Então eu faço a pergunta, me responda, né? Aí eu ainda trago o seguinte dado para você. Estima-se que a dívida da Previdência das empresas, né, a dívida que as empresas têm com a Previdência é de 491 bilhões. Estima-se que desses 491 bilhões, apenas 160 bilhões têm chances de serem pagas. Porque tem empresa que já está extinta, tem empresa que está falida, tem empresa que não tem patrimônio, tem empresa que já está no vermelho e não tem de onde tirar. E desses 160 bilhões que tem chances, se o governo tiver 100% de êxito de conseguir cobrar e receber de todas, seriam 160 bilhões. Mas a gente sabe que na prática vai ser bem menos. Mas vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que aconteça um milagre e que todas essas empresas que estão falidas, que não têm mais patrimônio, que todas elas, 100%, por um milagre divino, todas paguem a dívida. Paguem os 491 bilhões. 491 bilhões é dinheiro? Tem que cobrar a dívida, Marlon? Tem. Assim como tem que acabar com o regalê de político? Tem. Mas acabar com o regalê de político não paga 1% da dívida da Previdência. Se acabar com o Congresso não paga 6%. E da mesma forma, se todas as empresas que têm essas dívidas acumuladas ao longo dos anos pagassem, que é uma coisa que não vai acontecer, mas vamos supor que aconteça, pagaria o rombo desse ano e pagaria metade, um pouco mais da metade do rombo da Previdência do ano que vem. Aí ficaria o resto da metade com o rombo e os outros anos com o rombo integral sem ter mais nada para receber. Ou seja, o problema é da dívida das empresas? Não. Se elas pagarem, vai diminuir o rombo? Diminui, mas diminui pouco. Pagaria o rombo de 1 ano e meio e o resto dos anos. Aí tem que tirar da educação, da saúde, da segurança. Aí você pega países, a Grécia, países que não fizeram a reforma, né? A Grécia, por exemplo, a renda per capita do pessoal, que o pessoal recebia em média de salário, depois da crise que foi gerada, inclusive por falta da reforma da Previdência, caiu pela metade. Eu estou falando de um país, né, que está lá, um país na Europa, a Grécia. Pensa o Brasil, que é um país subdesenvolvido ainda. Então, gente, tem que fazer reforma da Previdência. E se não fazer, você vai se aposentar
mais cedo, talvez? Tá, vai, beleza, vai se aposentar, parabéns. Você vai receber? Não. Talvez receba esse ano, ano que vem, no outro vai receber, mas a tua saúde, a tua segurança transporte público, tudo isso vai piorando. Daí no outro ano você recebe, ainda as coisas vão piorando. Aí vai chegar um ano que você não vai ter mais serviço público, porque não tem mais dinheiro, e você vai começar a não receber. E quem já está aposentado, meus amigos, você já está aposentado, está vendo isso aqui? Daqui uns 5, 6 anos para frente, você não vai mais receber não, se não fazer reforma da Previdência. Porque não vai ter dinheiro, gente, não tem dinheiro. E aí, vai tirar dinheiro de onde? Vai imprimir dinheiro? Não, eu já expliquei no outro vídeo aqui que se o governo imprime dinheiro, causa inflação e ninguém fica mais rico. Senão era muito fácil. Senão coloca 10 mil de salário mínimo, imprime um monte de dinheiro e fica todo mundo rico. Não é assim que funciona. Tem gente que acha que é assim. Então, se você é a favor da reforma da Previdência, peço para você, divulga esse vídeo, marca seus amigos, manda no WhatsApp, ajuda a divulgar, por favor, e ajude a defender a reforma. Porque eu não quero ver meus amigos, os meus parentes, os meus familiares, daqui 5, 6 anos tendo que catar lixo na rua para se alimentar. E eu não estou exagerando, tá? Isso é plausível se a gente for analisar os dados. Você é contra? Eu te convido a se inscrever aqui no canal e a acompanhar os próximos vídeos que eu vou trazer. Esse aqui eu trouxe como é que está o estado da Previdência hoje. E depois eu vou trazer como é que é essa reforma. Porque tem gente dizendo que é uma tempestade de copo d'água e não é bem assim. Então eu te convido a estar assistindo os próximos vídeos para você entender como é que vai ser essa reforma. Eu também mudaria algumas coisas da reforma. Agora, assim, dizer que mudar drasticamente não tem como. Dizer que essa reforma ela só prejudica a pobre é uma mentira, eu vou mostrar nos próximos vídeos. Dizer que vai acabar com a Previdência é outra mentira, eu vou trazer nos vídeos. E se não fazer reforma, a gente vai entrar numa crise sem precedentes. Você vê que uma manifestação, uma entrevista que o Rodrigo Maia da vida dá ali, colocando em risco a reforma da Previdência, dólar dispara, euro dispara, a Ibovespa, que só via batendo recorde, já caiu vários mil pontos. A economia vai entrar em colapso, vai entrar em crise. Aí vai chegar um ponto que você não vai ter previdência, não vai se aposentar, ou vai se aposentar e não vai receber, não vai ter saúde, não vai ter educação, não vai ter segurança, não vai ter nada. Então, por favor, acompanhe os próximos vídeos aqui. Se você está em dúvida sobre a reforma, te convido. E se inscreve no canal.